Pronto, boa noite a todos. É uma satisfação tê-los aqui hoje na nossa primeira aula de Física do Solo. Eu, particularmente, tenho um apreço muito grande por essa temática, por esse conteúdo. Então, eu acredito que vai ser uma coisa bem legal para nós. Primeiramente, eu quero situar o nosso conteúdo, a nossa aula, no que é Física do Solo, para que ela serve, qual é a importância dela. Porque é importante a gente ter uma compreensão muito interessante a respeito disso, porque todo mundo fala de química do solo no sentido de fertilidade. Todo mundo fala de biologia do solo no sentido de seres vivos que vivem lá. Mas aí o pessoal acaba esquecendo a física do solo, e aí ela fica meio como o primo pobre da ciência do solo. Mas ela é, eu posso dizer com muita tranquilidade, a mais importante. Porque a física do solo é o esqueleto do solo. A física do solo é que vai garantir, por exemplo, o crescimento e desenvolvimento de plantas quando a gente fala de infiltração de água. Quando a gente fala de porosidade, quando a gente fala de densidade, quando a gente fala de movimento radicular, quando a gente fala de agregados, quando a gente fala de trocas gasosas, quando a gente fala de resistência, por exemplo, ao tráfego de máquinas. Então, a física do solo é isso. É um ramo da ciência do solo que garante, literalmente, que todos os processos para garantir o crescimento e desenvolvimento de plantas aconteçam. E por que física do solo é uma área que as pessoas, de certa forma, deixam de lado? Porque ela é repleta de procedimentos de cálculo. Existe uma quantidade de cálculos absurda dentro da física do solo, por exemplo, quando a gente fala de densidade, de porosidade, de quantidade de água, quando a gente fala de infiltração, quando a gente fala de dinâmica de calor, quando a gente fala de dinâmica de água, quando a gente fala de compactação, quando a gente fala de aeração, quando a gente fala de construção de barragens. Então, como tem uma quantidade de cálculos absurda, eu acredito que os profissionais dessa área tenham se deixado levar para as que sejam menos calculosas, vamos falar assim. Então, a física do solo, ela envolve literalmente o conhecimento, a informação da dinâmica das trocas de matéria e energia. E aí, dentro desse aspecto mais agronômico, eu vou falar de água e gases, tá? Mas não deixemos esquecer que estamos falando de matéria e de energia, fundamentalmente. Ela vai falar um pouco sobre a organização estrutural do solo e vai entender a dinâmica de fluxos. E quando a gente fala de organização estrutural, a gente vai falar dos componentes sólidos do solo, fundamentalmente, tá? O solo é constituído de 3 fases, e eu vou falar sobre isso com mais detalhe mais adiante, mas ele é constituído de 3 fases, uma sólida, uma líquida e uma gasosa. Daí a gente já tira a complexidade da física do solo por essência. De maneira geral, quando a gente fala de fertilidade, a gente está falando de teor de elemento químico. Basicamente é isso. A quantidade de nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio, magnésio. E como é que esses elementos estão disponíveis para a planta? É isso. A planta consegue absorver ou não? Está absorvendo em quantidade adequada ou não? Então, a química do solo é um pouco mais simplista, eu vou dizer assim, do que a física do solo. A física do solo é extremamente complexa nesse sentido, porque ela já começa, por definição, que ela abrange a compreensão e o estudo de 3 fases. Uma fase sólida, uma fase líquida e uma fase gasosa. Então, vamos avançar um pouquinho. Eu gosto muito desse diagrama, porque ele faz uma representação básica da estrutura do solo, dos componentes do solo, da sua fase. Então, a física do solo, ela estuda as propriedades físicas do solo e as suas inter-relações. E tem uma coisa muito interessante, quando a gente fala de fases, eu posso estudá-las individualmente e da forma como elas se relacionam entre si e como elas se relacionam para afetar o crescimento e desenvolvimento de plantas. Tem um elemento muito interessante dentro da física do solo, que é a matéria orgânica. A matéria orgânica ela é um elemento que é estudado, analisado, compreendido, modelado dentro da física do solo, fundamentalmente. Apesar de ser um elemento químico, quando a gente fala de carbono, o agente carbono, o elemento químico carbono, ele compõe a matéria orgânica do solo, mas a matéria orgânica do solo é uma coisa extremamente complexa, é uma coisa extremamente grande no seu aspecto molecular. E aí, nisso, ela acaba entrando na física do solo, considerando uma outra realidade que a gente vai falar mais adiante, que é a sua função cimentante. Mas a gente fala também, né, da física do solo, da água e de gases. E aí, quando a gente fala de água em física do solo, a gente tem que entender que a gente não está falando de H2O, nós estamos falando fundamentalmente de água, mais sais dissolvidos. Esses sais dissolvidos são os nutrientes que as plantas vão absorver. Sem esses sais dissolvidos na água, para as plantas absorver, ela não cresce. Não existe vida no planeta. Se a física do solo for comprometida e ela não permitir a passagem de água, a entrada de água, a dinâmica de gases, não existe planta
que sobrevive num solo degradado fisicamente. Então, com muita tranquilidade, eu posso dizer para vocês que física do solo, ela rege o crescimento e desenvolvimento de plantas, porque ela é estrutura, ela é o esqueleto, ela é a matriz que garante o crescimento e desenvolvimento no planeta. Então, só para ilustrar, esse gráficozinho faz uma representação clássica e ideal de como é que essas fases do solo estão organizadas, né? Então, 46% de material mineral, vamos falar sobre isso, 25% de água, 25% de ar, e esse ar é um conjunto de gases de diversos tipos, tá? CO2, vapor de água, óxido nitroso, oxigênio, que estão ali trocando, permitindo que as plantas respirem também. E aqui nós temos 4% aproximadamente de matéria orgânica no solo. Vale considerar uma coisa: solos que têm mais de 5% de matéria orgânica recebem, inclusive, uma denominação própria. Eles se tornam organossolos. E aí é só para vocês começarem a compreender como é que o solo está estruturado e como é que a física do solo entra no seu estudo. A física do solo é uma disciplina extremamente complexa, porque ela já trabalha com 3 elementos, ou 4 elementos, se vocês quiserem, unidos, juntos, que interagem e afetam o crescimento e desenvolvimento de plantas. Então, aqui é o estado físico dos componentes da física do solo. Como eu falei, o solo é dividido em 3 fases, uma sólida, uma líquida e uma gasosa. A fração sólida, a matéria orgânica, ela entra na fração mineral, tá? Na fração sólida. E a fração sólida, ela vai se dividir mais adiante em vários outros elementos que a gente vai discutir. Então, a solução do solo é a água mais sais minerais, e aí a gente chama isso de solução mesmo, e a fração gasosa são os gases, que é um conjunto de gases de diferentes tipos. CO2, CH4, óxido nitroso, oxigênio, que são gases, inclusive, de efeito estufa, e é por isso que quando a gente fala de mudança climática global, a física do solo é extremamente importante, porque à medida em que eu sequestro carbono atmosférico e jogo no solo, eu estou falando desse elemento bem ali, da fração gasosa do solo, da fração orgânica do solo, que está sequestrando material orgânico, CO2, fundamentalmente, na sua forma gasosa, para mitigar as mudanças climáticas globais. E isso tudo interage, isso tudo é muito legal de se pensar. Existe uma diferença que vocês precisam aprender, que é característica e propriedade. A maioria das pessoas fala isso de forma aleatória, sem entender o que isso quer dizer, às vezes até erra. Propriedade são coisas resultantes de determinadas características, de determinadas interações. Vamos dizer o seguinte: se eu tenho areia, silt e argila, que são elementos da fração sólida do solo, e eu tenho, por exemplo, um solo que tem 25% de areia, ele tem 25% de silt, e tem 70, sei lá, tem 50% de argila. Então, esses elementos expressam uma característica natural do solo. Isso é dele. Isso são características. Agora, quando esses três elementos interagem entre si, com a matéria orgânica, por exemplo, e isso vai criar um agregado no futuro, isso é uma propriedade. Então, características são coisas inerentes, são coisas dele. Propriedades são resultantes dessas características. Por exemplo, o solo ele pode ser de cor brunada. A cor brunada é aproximadamente essa daqui, ó, onde está rocha alterada, é aproximadamente essa cor aí. Essa cor a gente chama de bruno. Essa cor, ela é uma propriedade resultante de uma característica, a combinação de gibbsita. Então, quando eu tenho óxidos de alumínio em abundância no solo, essa característica resulta numa propriedade que é a cor brunada. Então, as pessoas precisam entender a diferença entre propriedades e características. E nós, dentro da pós-graduação, precisamos explicar isso com muita tranquilidade para os produtores rurais, para os nossos alunos no futuro, porque isso é importante da gente separar o que é o que é o que. Um solo argiloso, ele é argiloso porque tem uma característica específica de teor de argila. O solo ele armazena mais água porque ele tem características específicas para armazenamento de água que representam uma propriedade no futuro. Então, o objetivo é a gente entender características do solo que vão gerar propriedades importantes para o processo produtivo agropecuário e para a vida no planeta. Essa é a coisa mais básica que a gente precisa aprender. Os componentes e entidades da dinâmica do que acontece dentro da física do solo, primeiro a gente precisa entender
que quando a gente fala de fase sólida, a fase sólida do solo ela é estável, a princípio, tá? Quando eu falo de estabilidade, eu estou falando, por exemplo, do teor de areia, teor de silt, teor de argila. Esses teores em si, eles são estáveis. Só que quando eles se interagem entre si com o meio da matéria orgânica e formam um agregado, que é uma propriedade, lá no futuro, esses agregados, eles são suscetíveis ao manejo. Mas ainda assim, eu tenho uma característica que é relativamente estável, que é o teor de areia, silt e argila. O que vai mudar agora é a propriedade resultante, que é ou que são os agregados. E aí eu vou ter agregados de diferentes tipos, de diferentes tamanhos, e isso tem uma importância muito fundamental para a vida, porque os agregados, eles vão criar poros. E esses poros é que vão permitir a passagem da água. Então, por que essa figura está mostrada dessa forma? Se eu separar a fase sólida do solo, do gás, da fase gasosa e da fase líquida, eu vou ter, literalmente, uma construção de elementos do solo aproximadamente similar a isso aqui que está desenhado. Vejam, aqui na parte inferior, eu tenho sólidos e ar. Por quê? Porque se eu tenho poro, esse poro só pode ser preenchido com água, ou com ar. Correto? Vamos pensar da seguinte forma: um poro é um espaço vazio. Se eu preencher esse espaço vazio dentro do solo, ele está cheio de água, correto? Então, quando ele está cheio de água, eu digo que ele está saturado. E aí tem uma coisa muito interessante: quando o solo, com seus poros, estão cheios de água, ele está vazio de ar. E o contrário é verdadeiro. Quando o solo está cheio de ar, ele está vazio de água. Então, se vocês pararem para perceber, o elemento que é dinâmico é a água, porque os poros, considerando que resultam de um arranjo estrutural da fração sólida, ele é estável. Então, a dinâmica da água, os componentes daí que a gente está separando, água, gases e sólidos, eles é que vão responder fundamentalmente ao manejo natural, e são os fatores naturais que a gente precisa entender dentro da dinâmica de física do solo para saber por que ela é importante. Eu acredito que lá em pedologia vocês devem se lembrar que eu devo ter dito, em algum momento ou outro, que não existe nenhuma planta no planeta ou no universo, até o princípio, até o momento conhecido, que absorva nutriente na forma sólida. Eles precisam estar dissolvidos em água. Para que haja penetrabilidade, permeabilidade, infiltração de água no solo, tem que ter estrutura, tem que ter poro. Então, a física do solo ela está nesse campo, ela está literalmente nesse elemento importante. A física do solo, ou o solo como corpo, ele vai garantir o transporte de materiais. Esses materiais, fundamentalmente, são os elementos que as plantas vão precisar para crescer e se desenvolver, especificamente em água. E, evidentemente, gases. As plantas respiram também. Então, ter porosidade de aeração é extremamente importante para garantir que as plantas tenham oxigênio suficiente no seu sistema radicular. Então, a matéria se move através e dentro do solo para diversos lugares, considerando, evidentemente, o seu arranjo estrutural. O movimento ele é governado por diferentes processos físicos. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco, quando a gente entender sobre potenciais energéticos, ou quando a gente entender sobre movimento de água no solo. Como é que a água vai de cima para baixo, de baixo para cima, da direita para a esquerda, da esquerda para a direita? Isso precisa ficar muito claro na cabeça da gente, porque esses movimentos é que fazem com que as plantas cresçam. Como é que uma planta tem o seu crescimento radicular de cima para baixo, efetivamente? Por que isso acontece? Qual que é o valor de resistência do solo à penetração? Isso é um parâmetro muito interessante de ser estudado e que precisa ser estudado, inclusive, nos solos agrícolas, nos solos do Tocantins, nos solos do Brasil de maneira geral, considerando o que a gente chama de degradação, tá? E aí, esses fluxos de gases e de ar é que faz com que a planta possa crescer e se desenvolver. Então, esses fluxos, através da física do solo, ou da compreensão que a física do solo nos dá, é que faz com que a vida realmente aconteça. Eu gosto muito dessa figura, ela tenta representar de uma maneira mais didática o que a gente chama de infiltração. A infiltração, a percolação ou a drenagem profunda de água só acontece porque o solo tem estrutura. Se o solo fosse uma camada de tijolo, perdão, se o solo fosse literalmente um lajedo, como as pessoas falam, uma rocha estável, única, não iria haver passagem de água. Os aquíferos não seriam preenchidos e enchidos. E à medida em que a água vai passando pelos poros do solo, ela vai sendo filtrada.
É claro, eu posso jogar contaminantes no solo através das aplicações erradas de agrotóxicos? Posso. Esses agrotóxicos podem percolar e chegar lá no lençol freático? Pode. Sim, pode. E qual que é o problema disso? É que nós, seres humanos, é que estamos fazendo a coisa errada. Estamos fazendo uma aplicação de uma forma inadequada, numa quantidade inadequada, num momento talvez até inadequado. Então, a infiltração, a percolação e a drenagem profunda, elas acontecem em função da porosidade que existe no solo, que garante o movimento descendente de quaisquer fluidos, porque não é água H2O puro, né? É água com sais dissolvidos, é água da chuva, é água ácida, é água de diferentes qualidades. Então, existe uma coisa que a gente vai ver mais na frente que a gente chama de estado livre de energia, ou energia livre de Gibbs, tá? Que é o que garante o movimento de água efetivamente. A água ela vai se mover sempre de uma zona de maior potencial para um de menor potencial. A gente vai falar sobre potenciais de água, que é uma coisa extremamente complexa, porque envolve uma abstração, porque isso é uma coisa que foge um pouquinho da nossa realidade diária, mas é o que garante, é o que faz com que a gente entenda, né, o movimento de água no solo. Então, existem forças que fazem com que isso aconteça. O movimento de água ele é regido por forças relacionadas à gravidade, relacionadas à interação entre superfícies e relacionadas ao que nós chamamos mais adiante de potencial matricial. Então, a palavra matricial, ela vem de matriz. Matriz vem de fração sólida do solo. É fundamentalmente isso. Então, o movimento de água acontece baseado numa quantidade interessante de agentes envolvidos. Os gases, da mesma forma, tá? Eu preciso que haja sistema poroso, eu preciso que haja elementos que favoreçam a formação de gases também, mas também a penetrabilidade desses gases. Então, as trocas gasosas acontecem no sistema radicular, que é o que eu falei agora há pouco, a planta respira, né? Então, quando ela respira, ela vai liberar e vai absorver determinados gases. É essencial, ocorre por difusão, é um elemento, é uma palavra que a gente vai definir mais daqui a pouco, tá? Então, gravem a palavra difusão, e ela é movida por diferença de pressão parcial. Pressão parcial de cada gás vai ter o seu, considerando, evidentemente, as características de cada gás. Qual é a pressão parcial do oxigênio, qual é a pressão parcial do CO2 e assim sucessivamente. Então, o movimento gasoso também depende de algumas características estruturais. O solo, ele armazena e transfere energia quando a gente pensa em biologia, tá? O metabolismo dos organismos do solo, e aí é uma coisa muito interessante de se pensar, inclusive tem uma área inteira que se dedica a esse estudo, que é as pessoas que estão mais dedicadas à biologia do solo, mas a energia do solo garante a penetrabilidade, o movimento de calor, o movimento de água, garante que haja uma entrada, também um movimento de energia, que aí eu vou definir evidentemente como calor, para garantir que o metabolismo dos organismos microscópicos acelere ou reduza. Eu tenho tido e tenho uma preocupação constante que é qual que é a temperatura máxima que os micro-organismos do solo, que garantem a decomposição da matéria orgânica, por exemplo, suportam. Porque no dia que nós esterilizarmos ou aumentarmos a temperatura de tal forma que o solo aqueça, esterilizando-se, teremos um colapso enquanto vida, porque os micro-organismos desempenham uma função importante. A decomposição da matéria orgânica, a ciclagem de nutrientes, acontece em função desses organismos. E eles são extremamente sensíveis à temperatura e são sensíveis à umidade. A gente precisa pensar nisso. Então, a energia no solo ela tem essa importância para garantir, inclusive, a permanência e as funções ecossistêmicas desses organismos. Então, eu gosto muito disso aqui para reduzir ou para resumir como é que o calor, como é que a energia flui no solo, né? Então, são três variáveis ou três definições simples, que é por condução, convecção e radiação. E isso a gente fala sobre isso porque o entendimento da dinâmica da temperatura no solo é uma coisa física, mas é uma coisa que pouquíssimas pessoas estão se dedicando ao estudo. Tive a oportunidade de visitar a estação climatológica da Embrapa. O pesquisador que nos recebeu apresentou para a gente alguns geotermômetros instalados lá. Tivemos um pouco de conversa a respeito daqueles geotermômetros, sobre a produção científica em relação àquilo, e aí parece-me que não tem estudos a respeito da dinâmica da temperatura, da dinâmica do calor, nos solos ali do Tocantins. E isso é extremamente importante, porque como é que a gente vai entender como é que os organismos estão
se comportando, né, em função desse aumento de temperatura. Então, a ideia da gente entender fluxo de calor basicamente é por isso. Condução é um movimento molecular, e aí vocês podem pensar em condução quando vocês vão passar roupa, e aí vocês começam a perceber que o ferro de passar, ele começa a esquentar de um ponto, e esse calor vai se espalhando, porque é molécula a molécula. A convecção acontece o transporte de ar ou de água, é quando água quente passa conduzindo aquilo, ou calor ou vapor quente passa conduzindo aquela energia, e por radiação é ondas eletromagnéticas, e aí é o Sol aquecendo e transmitindo aquela energia. Pessoal, fiquem à vontade para fazer qualquer pergunta, tá? A física do solo, ela está responsável por medir, garantir predições e especificar ou influenciar ou ajudar a entender o que o manejo está fazendo em termos de qualidade física do solo. A física do solo é um tripé, né, junto com as outras áreas, biologia e química, né? Então, vai medir e predizer propriedades e processos, subsidiar a aplicação de prática de campo, manejo de irrigação. Existe toda uma área da física do solo só para irrigação. Quando a gente fala, por exemplo, de capacidade de campo, armazenamento de água, capacidade de água disponível, quando a gente fala de turno de rega, tudo isso está relacionado à física do solo. Então, isso existe todos uns procedimentos, inclusive, dentro da física do solo, para estabelecer sistemas de irrigação. Nós temos diversos tipos de sistema de irrigação: aspersão, pivô linear, sulco, inundação. E a física do solo é quem define se vai ser um ou outro desses tipos citados, né? Então, conservação do solo e da água é uma área muito ligada, muito próxima da física. Quando a gente fala de erosão, quando a gente fala de perda de solo, a gente está falando de manejo de conservação, nós estamos falando de física. E aqui eu trago um diagramazinho que eu pedi para a IA do Google fazer para nós, que é a física do solo dentro dos seus processos sistêmicos terrestres, né? Então, a física do solo é o ramo que estuda o estado físico dos componentes do solo e os processos, tá, de transporte. O solo é tratado não como um material estático, porque ele não é, isso acabamos de entender, mas como um sistema trifásico, aberto, dinâmico, de troca de energia, matéria, constantemente com o ambiente. Para começarmos a entender física do solo, aqui é só para ilustrar, tá? Vejamos assim, o solo ele é um sistema dinâmico, falei que ele tem três fases: a fase sólida, a fase líquida e a fase gasosa. A fase sólida é aproximadamente 50, 25, 25. Falei que a fase sólida do solo, ela compreende também um outro agente que a gente chamou de material orgânico, correto? Esse material orgânico, ele interage com a fração sólida do solo e vai criar agregados. Estão vendo os agregadinhos aqui, né? São esses agregados os responsáveis por criar espaços porosos dentro do solo. À medida que esses espaços porosos acontecem, a água infiltra, percola, vai dissolver os elementos e vai disponibilizá-los para as plantas. Similarmente, eu estou falando de gases, né? Os gases também vão entrar e sair aqui dentro da estrutura do solo, garantindo aqui o crescimento e o desenvolvimento de plantas. O nome disso é conservação. O nome disso é funcionamento sistêmico. O nome disso é garantir as próprias funções ecossistêmicas do solo. Porque à medida em que a água infiltra, por meios gravitacional, matricial e osmótico, né, ele vai ser disponibilizada para a água. Então, conceito, nossa última aula, ela é sobre a dinâmica de água no solo. E como é que uma água se torna disponível? O conceito de água disponível, o conceito de potencial matricial, o conceito de retenção de água no solo é uma área da física do solo, e a gente vai entender como é que isso acontece para garantir, por exemplo, a disponibilidade de nutrientes. E aí, vejam, gases, difusão e tal, o calor, por meio da propagação da sua transmissão, né? Condução, convecção e radiação, e garante todo o funcionamento do sistema. Então, quem rege o crescimento e desenvolvimento de plantas num planeta é a física do solo. Sem a física do solo de qualidade, por exemplo, pensem bem aqui nesse desenho que eu estou mostrando, se ele aqui nessa região verde, onde tem mais água, que eu estou desenhando para vocês aqui, nessa região, estivesse compactado, fosse uma camada sólida, impermeável, essa água não estaria infiltrando. Se essa água não infiltrasse, consequentemente, ela iria escorrer, né? Porque se a água não infiltra, ela fica em cima da superfície. Quando a água fica em cima da superfície, eu desenvolvo ou incorro numa quantidade absurda de fenômenos relacionados à erosão. E eu não perco somente solo no processo erosivo, eu perco água, nutriente, material orgânico, semente, trabalho, tudo. Então, a água ela tem que
entrar. Para entrar tem que ter estrutura. E o solo é esse regente. Quem é que afeta a estrutura do solo? Essa é a pergunta-chave da física. Quem afeta exclusivamente a estrutura do solo são seres humanos. Pisoteio animal, manejo inadequado, aração e gradagens erradas, destroem a estrutura do solo. Consequentemente, eu reduzo a capacidade do solo de desenvolver as suas funções. Vamos falar sobre isso no futuro. Então, aqui só para relembrar, né? O solo é um sistema trifásico, constituído de uma fase sólida mineral, uma fase líquida, uma fase gasosa e uma fase líquida. Entendidos isso, vocês acabaram de entrar na área de estudo, na área de atuação da física do solo. A composição do solo, e aí a gente precisa estudar isso com mais atenção, com mais carinho, a fase sólida do solo ela é constituída de areia, silt, argila, e aí material orgânico. Botei ali, ó. Vale duas observações. A argila ela é constituída de silicatos e óxidos. E aí a gente chama de silicatos porque a gente está falando de óxidos de silício, fundamentalmente. E a gente bota óxidos ali porque a gente também está falando de óxido de ferro, alumínio, manganês, óxido de zinco, óxido de uma série de outros metais que estão presentes ou derivam do processo intempérico. Argilas e óxidos são definidos como coloides. Quando eu falo, o material coloidal, eu estou falando de silícios, de silicatos, perdão, e estou falando de óxidos. As unidades básicas das argilas, vocês devem se lembrar, a areia é um elemento no solo, na fase sólida do solo, que tem um diâmetro maior do que 0,002 milímetros. Silt é um elemento que tem diâmetro que vai de 0,0... Falei errado? Não. Areia é um elemento que tem diâmetro maior do que 0,05 milímetros. O silt, ele vai de 0,05 a 0,002 milímetros. E tudo que tem diâmetro menor do que 0,002 milímetros é argila. Só que dentro das argilas, nós temos dois elementos muito pequenos. Porque 0,002 milímetros é uma coisa muito pequena. É tipo aquela, pegar aquela coisinha de talco de pé, ou talco para criança, talco de maneira geral, e tentar separar uma partícula de talco. É muito pequenininho, né? É menor do que 0,002 milímetros. Dentro desse universo de diâmetro, nós temos as argilas e nós temos os óxidos. E esses dois a gente pode definir também como coloides. Agora, estudando somente argilas, somente silicatos, nós temos dois elementos estruturais importantes, que derivam ou vão criar todos os outros tipos de argila, que são os tetraedros de silício e os octaedros de alumínio. Esses dois indivíduos são extremamente importantes quando a gente fala de fertilidade, quando a gente fala de manejo, quando a gente fala de estrutura, quando a gente fala de diversos tipos de classes de solo. Somente esses dois, tetraedros de silício e octaedros de alumínio. Vou apresentá-los. Isso é um tetraedro de silício. Quando eu tenho diversos tetraedros de silício arranjados, eu tenho uma estrutura argílica ou de argila tetraedral. Então, vejam essa estruturazinha aqui. Eu tenho esse oxigênio, eu tenho 4 oxigênios ligados a um silício. Isso aqui, esse no centro, seria um silício. Se eu tenho, isso aqui é uma unidade básica. Isso é o octaedro, é o tetraedro de silício na sua estrutura mais simples. Quando eu tenho vários tetraedros de silício juntos, unidos entre si, aqui embaixo. Aqui eu tenho um tetraedro, isso aqui é um tetraedro, aqui, ligado a um outro tetraedro, aqui, que está ligado a um outro tetraedro aqui, e um outro aqui, e assim sucessivamente. Quando eu tenho vários tetraedros de silício ligados, eu tenho um arranjo de argila tetraedral. Essa é a palavra. Isso existe no solo, está lá, naturalmente. Tá? Uma outra forma que eu falei foi o octaedro de alumínio. Mas vamos só continuar aqui. Sobre tetraedros de silício, nós temos ele na sua forma mais simples, tá aqui, ó. Ele na sua forma mais simples. À medida em que a natureza vai colocando um tetraedro de silício alinhado a outro, eu vou criando diferentes tipos de arranjos. E aí eles vão ter nomes diferentes, evidentemente. Aqui é ele na sua forma simples, ele unido a outro tetraedro de silício,
tá? Que vai criar um tipo de mineral que a gente vai chamar de tervilita. Tá aqui, ó. E aí, à medida que a gente vai criando outros, ó, a bentonita, e vai criando estruturas como berílio, piroxênios, anfibólios e micas. Então, à medida em que tetraedros de silício se unem, eu tenho diferentes tipos de argilas, do tipo, evidentemente, tetraedral. Então, esses são os diferentes tipos de argilas de arranjos tetraedral. O octaedro de alumínio é esse formato aqui, tá? Aqui eu vou ter também, ó. Aqui eu tenho diferentes hidroxilas, tá? Hidroxila, óxidos de hidrogênio. E no centro aqui eu vou ter alumínio ou magnésio. O porquê que tá alumínio ou magnésio? Porque eles trocam, tá? Eu posso tirar o alumínio do centro e entrar um magnésio. Isso acontece naturalmente. Da mesma forma com o tetraedro de silício. O silício ele pode sair e entrar outro mineral do mesmo diâmetro de raio. E aí, o que que acontece? Nessa mudança, quando sai o alumínio e entra o magnésio, eu crio um desbalanço de carga. E esse desbalanço de carga, ele é expresso aqui, ó, na estrutura externa do octaedro. Quando isso acontece, e acontece naturalmente, esse desbalanço de carga, sempre do verbo toda a vida, é negativo. O que que eu quero dizer? É que não existe argila de carga positiva. O nome desse evento, dessa troca que eu estou falando aqui, ó, o alumínio troca com o magnésio, o silício troca com o alumínio. Essa troca a gente chama de substituição isomórfica. O que que isso quer dizer? É que a substituição, ela acontece no interior do mineral, mas ele não muda de forma. Continua sendo um octaedro, continua sendo um tetraedro. Entenderam? Então, quando há essa mudança do elemento central da estrutura, de um silício para um alumínio, de um alumínio para um magnésio nos octaedros, eu crio um desbalanço de carga, e esse desbalanço de carga se expressa na superfície do mineral, e essa carga expressa sempre vai ser negativa. Então, por definição, vocês têm que entender, argilas têm cargas negativas por causa da substituição isomórfica. Aqui está um exemplo de quando eu tenho um octaedro e um tetraedro unidos. Vejam, aqui, isso aqui é um tetraedro, isso aqui é um tetraedro, e isso aqui também é um tetraedro. Vocês conseguem visualizar? Aqui embaixo, eu tenho octaedro de alumínio. Ele está aqui embaixo. Isso aqui é um octaedro de alumínio. Aqui tem outro octaedro de alumínio. Quando eu tenho esse tipo de arranjo de um tetraedro de silício com um octaedro de alumínio, eu tenho uma coisa que nós chamamos de argila do tipo 1 para 1. E as argilas do tipo 1 para 1, elas são conhecidas como as caulinitas. E as caulinitas, elas têm uma expressão de carga na sua superfície. Quando eu falo superfície, pessoal, eu estou falando de tudo isso aqui, ó. Tudo isso aqui, a área externa, tá? A caulinita, ela expressa uma carga negativa muito baixa, mas tem uma carga negativa porque todas as argilas são negativas. Aqui é um exemplo de uma argila do tipo 2 para 1. Vejam, aqui eu tenho tetraedros de silício, tetraedros, tetraedros, tudo isso aqui é um tetraedro. Aqui eu tenho um octaedro de alumínio, vejam, vejam. Esse octaedro de alumínio. E aí, de novo, eu tenho aqui mais tetraedros. Tetraedros de silício, tetraedros de silício, tetraedros de silício. Vejam, eu tenho, portanto, uma lâmina tetraedral com uma lâmina octaedral com uma lâmina tetraedral. Tenho duas lâminas tetraedrais, ou fita, se vocês quiserem, ou folha, duas lâminas tetraedrais com uma lâmina octaedral no meio. Isso forma as argilas do tipo 2 para 1. E vale uma outra consideração. As argilas do tipo 2 para 1 são extremamente reativas. Elas têm muito mais cargas negativas do que as argilas do tipo 1 para 1.
E aí nós temos argilas do tipo 2 para 1 enormes, e de diferentes nomes, inclusive. Monte Morilonita, vermiculita, esmequitita, considerando, evidentemente, o tamanho do arranjo. As argilas do tipo 2 para 1 são muito boas a gente conhecê-las, são muito boas da gente ter elas na nossa área de trabalho, mas elas precisam de cuidado. Vocês estão vendo que existe um espaço entre essa lâmina 2 para 1 com essa lâmina tetraedral aqui. Esse espaço aqui, que a gente chama de intermelar, esse espaço aqui, ele serve para carregar nutrientes, água. Então, quando a água entra ou se aproxima da lâmina de argila, ela pode expandir ou se contrair, da argila 2 para 1, tá? Ela se expande ou se contrai. E quando essa expansão e contração acontece, eu posso permitir a entrada e a saída de água e de elementos que são essenciais para as plantas. Isso é importante para a química do solo quando a gente fala de adsorção, tá? Então, só para vocês entenderem aí como é que, o que significa argila, tá? As argilas, como eu falei para vocês, todas elas vão expressar cargas negativas. As argilas, pessoal, são lâminas. Ali são lâminas. Pode falar, Gabriel. Professor, em relação a esse espaço aí que o senhor mostrou, o espaço intermelar, Aham. se eu tiver algum elemento aí dentro desse espaço, tem alguma relação entre o nome da argila ou é somente na troca aí dos octaedros ou tetraédricos? Não sei se tem uma troca de, vamos dizer assim, de minerais, por exemplo. Ah, não, é só silício ou sempre é só silício e alumínio? Ou tem algum outro que pode estar nessa estrutura também? Nos, te, nos, te, nos tetraedros de silício, a troca é sempre por alumínio. Nos octaedros de alumínio, a troca é sempre alumínio e magnésio. Sempre. Não existe outro. Não tem como entrar outro mais. A substituição isomórfica fica corrompida, ela deixa de existir se entrasse outro, mas não tem nem como. A natureza não permite que isso aconteça. Então, a substituição isomórfica sempre vai ser com esses elementos. No espaço intermelar, ele está relacionado à capacidade de entrada de água e de expansão e contração das argilas 2 para 1. A argila 1 para 1 não faz isso. Então, o espaço intermelar ele está relacionado às argilas do tipo 2 para 1 e sim, funciona por causa da sua capacidade de se expandir e se contrair em função da água. Quem vai garantir essa expansão e contração é a presença de água. Então, a água vai entrar aqui no espaço, porque isso é uma coisa muito pequenininha, né? Muito pequena. Então, a água ela vai entrar no espaço aqui, e aí, dependendo do metal, do elemento dissolvido na água, ele pode ficar preso aqui. E quais seriam esses elementos? Tipo, potássio. É muito comum o potássio ficar preso aqui e ele ser transportado para as plantas dessa forma. Então, ele vai chegar, vai ser levado pelo sistema argílico, vamos dizer assim, em função da diferença de carga. Fósforo e potássio, cálcio e magnésio. Eles podem entrar nesses espaços intermelares e serem conduzidos pela água. É para isso que eles servem. Eles fazem exatamente isso. Na argila, na lâmina de argila tetraedral e octaedral, não entram outros. Dentro da estrutura, não. Entre as lâminas, sim. Entendeu? Entendi. Valeu, professor. Então, só para ilustrar para vocês aqui uma coisa bem legal, as argilas são lâminas e eu estou mostrando diferentes quantidades de lâminas aqui, ó. Muitas lâminas, muitas lâminas, muitas lâminas de argila. Essas lâminas de argila, vocês não percebem que tem uma nuvem nela aqui? Essa nuvenzinha aqui, ó. Essa nuvem é toda a carga elétrica expressa, em função dessas diferenças de carga. A gente vai entender isso lá no futuro, ou vocês conhecem isso como na química do solo, como CTC, tá? A CTC, ela tem como origem a argila do solo, que é a capacidade de troca de cátions. É essa nuvenzinha aqui, ó. Essa nuvem que vocês estão vendo nas argilas é literalmente a CTC que vocês tanto ouvem falar. E a CTC das argilas, sempre do verbo toda a vida, vai ser negativo. Aí o que acontece? Por que eu estou trazendo esse esquema para vocês? Porque se essa argila aqui, e essa daqui, estão apresentando uma nuvem bonita aqui, ó, uma nuvenzinha, e essa nuvenzinha é sempre negativa, então ela só vai interagir com elementos que têm cargas, ao contrário, positivas no caso. E aí vocês estão visualizando aqui, ó, eu tenho a lâmina tetraedral e a lâmina octaedral aqui, certo?
essas lâminas vão sempre apresentar cargas negativas. Observem que, imediatamente a elas, eu tenho um monte de cargas positivas aqui. Ó. Tá vendo? Um monte de maisinhos aqui. Esse monte de maisinho são elementos dissolvidos, presentes no solo, que foram atraídos e atraem a lâmina de argila de carga negativa. Só que tem uma outra coisa muito interessante. A água, ela é um elemento fantástico na natureza. A água, ela é um elemento de polo. Por isso que eu botei aqui, ó, argilas. Mas isso aqui é uma molécula de água. Ó. Isso aqui é uma molécula de água. O hidrogênio sempre expressa cargas positivas na estrutura da molécula de água. E o oxigênio sempre expressa cargas negativas também na sua estrutura. Então, a molécula de água, ela tem um lado positivo e um lado negativo. Trazendo para cá, para nossa aproximaçãozinha aqui, nós temos o lado positivo da água, mas nós temos um lado negativo bem aqui, que serve para quê? Para continuar atraindo outros elementos de cargas opostas. A gente chama isso aqui de dupla camada difusa. Que lá na química do solo a gente fica desesperado para entender o que isso quer dizer, que a gente não consegue perceber isso, mas é exatamente esse evento. E qual que é a lógica? Por que é uma dupla camada difusa? Porque à medida em que eu me aproximo da lâmina de argila, a concentração de elementos, a energia é muito maior. Eu vou me afastando, essa energia vai diminuindo, diminuindo, até desaparecer. Por isso que a gente chama de dupla camada difusa, porque eu tenho uma camada muito forte, de elementos muito próximos, muito unidos, imediatamente a estrutura do mineral, que vai ficando difuso. E por que é dupla? Porque eu tenho uma região muito forte e tem uma região de menor concentração até ir para a solução do solo de forma difusa, que eu não compreendo mais. Por que eu estou falando disso? Por que nós estamos entendendo de argilas? Por que nós estamos falando sobre dupla camada difusa? Porque quem rege a química do solo inteira é exatamente isso aqui. Não existe disponibilidade de nutriente sem o entendimento disso aqui. Não existe disponibilidade de nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio, magnésio, molibdênio, zinco, cobre, boro. Não existe sem o entendimento disso aqui. A estrutura da argila, a compreensão da argila é necessária de ser compreendida por causa disso. Quando eu falei de expressão da área, quando eu falei mais cedo aqui, quando eu falei aqui temos uma nuvem expressa, perdão, não é assim, é aqui. Eu tenho uma nuvem aqui de cargas negativas da argila. Tem uma coisa que é muito interessante da gente pensar, que é uma outra propriedade das argilas, que faz elas serem importantes, que é uma coisa que a gente chama de área superficial específica. Eu tenho um cubo que eu vou dividi-lo em dois, agora eu não tenho mais 6 centímetros quadrados. Vejam só, eu tenho 1 centímetro de altura, 1 centímetro de comprimento e 1 centímetro de largura. Quando eu olho para esse cubo, ele me dá uma área total de 6 centímetros quadrados. Vou dividi-lo ao meio, vou cortá-lo aqui. Percebam que agora eu não tenho mais 6, eu aumentei mais 2 centímetros quadrados, porque agora eu tenho 2 exposições a mais. Oh, Jesus, é aqui. Eu tenho 2 exposições a mais, uma para cima e a outra para baixo. Vocês estão percebendo isso? Aí eu rateio é ótimo, né? Eu fatio ele de novo, assim, ele foi fatiado na horizontal, agora eu estou fatiando ele na vertical. Eu vou aumentando a área exposta, agora eu saio de 8 vou para 10, à medida em que eu vou fraturando o elemento. E isso é uma prova de que, quanto menor a partícula do solo, maior é a quantidade de áreas expressas, de áreas expostas para expressar a carga. Pensando que isso aqui é argila, então eu tinha uma argila relativamente grande, pá, quebrou de novo, quebrou mais uma vez, agora eu tenho vários pedaços dessa mesma argila com suas áreas superficiais expostas. E aí o que significa? Que todas essas áreas aqui, dessa argila, de todos os lados, vão atrair e serem atraídos por outros elementos presentes no solo. E isso é extremamente importante para definir qualidade estrutural, qualidade de água, estrutura, para disponibilidade de nutrientes, os fenômenos de adsorção de fósforo. É por causa disso que a gente precisa entender das características de argilas. Então, por definição, tá?
Geometria e área superficial específica são coisas muito interessantes. A área superficial específica ela é dada em metros quadrados por grama de solo. E é muito legal porque é o seguinte, quanto maior a quantidade de argila, evidentemente, maior a área superficial específica. Ela é uma relação inversa ao diâmetro. Então, quanto menor o diâmetro, maior a área superficial. E quanto mais área superficial a gente tiver, maior é a reatividade desse solo, tá? Alguns exemplos, a areia tem uma área superficial específica de menor do que 0,1 metros quadrados por grama, o silt aproximadamente 1, a caulinita de 10 a 30 e as esmequititas, né, que são outros tipos de argila do tipo 2:1, de 600 a 800 metros quadrados por grama de solo. Então, é muito reativo, é muito interessante pensar nas argilas e na importância dela dentro da fração sólida do solo. Voltando um pouquinho mais, qual que é voltando não, né? Resgatando o nosso gráfico lá do começo. Por que a física do solo é importante para a agronomia? Porque é ela que define a fertilidade. Primeiro isso. Não existe entrada de água no solo sem entendimento de estrutura. Simples assim. Então precisamos estudar, precisamos entender um pouco, bastante sobre física do solo nesse sentido. Na agronomia, o foco da física do solo se recai para um conceito que a gente chama de edafologia. Edafologia é ciência do solo, por definição, mas a física do solo ela acabou abraçando esse conceito. Vai ser importante para os princípios agrícolas do manejo e para garantir o crescimento e desenvolvimento de plantas. Por definição, eu acabei criando mais um infográfico para a gente, que é o seguinte, a fase sólida do solo, ela é representada aqui, fundamentalmente, pela a massa seca, né? Cerca de 50% do volume do solo, é a sua estrutura, é o seu esqueleto. Aqui eu trago as definições que a gente conhece atualmente, tá? A areia é maior do que 0,05, e aí eu boto um limite de 2 milímetros aqui, pessoal, porque nós temos outros tipos de areia, né? Areia média, areia fina e areia grossa. Isso não entra isso não entra, né? No estudo da física do solo em si, porque a gente acaba separando dessa forma. A areia, partículas com diâmetro maior do que 0,5, é areia, e aí a definição de fina, média e grande fica a critério do selecionador. O silt é de 0,05 a 0,002, e a argila tudo que tem diâmetro menor do que 0,002. Qual que são as funções? Reservatório por causa da estrutura, filtro, a água que chega no manancial, que vai correr para um rio e chega limpa, porque o solo vai filtrando. E, evidentemente, é o suporte para a vida. Quando a gente busca ali entender a física do solo, a outra fração sólida do solo, que é a matéria orgânica, geralmente ela representa menos do que 5% de massa seca. E aí eu falei lá no começo que solos que têm mais de 5% de matéria orgânica recebem uma definição própria, né? São os organossolos. E aí são os organismos, tá? A macrofauna, mesofauna e a própria microfauna são os indivíduos que vão fazer a ciclagem de nutrientes, isso é importante para a vida, tá? A ciclagem de nutrientes é extremamente importante porque ela devolve o nutriente para o solo para a planta poder absorver de novo no futuro, ou outra planta. E aí eu posso dizer com muita tranquilidade para vocês que a fertilidade dos solos do Cerrado está intimamente ligada ao teor de matéria orgânica. E se a gente reduz o teor de matéria orgânica desses solos, evidentemente eu estou comprometendo a fertilidade química, ou as características químicas desse solo para garantir o suporte da vida. Qual que é o impacto agronômico da física do solo efetivamente? Bem, como a física da física do solo ela vai garantir, explicar, né, o suporte da vida, então, evidentemente, a gente percebe logo de cara isso. A produtividade agrícola depende do entendimento da física do solo, e a vida no planeta depende do entendimento da física do solo em si, porque a água, a gente não depende de água, a gente não depende de nutrientes, a água e o nutriente são essenciais para as plantas e para a gente. Então, a vida depende dessa compreensão, efetivamente falando. Eu falei lá no começo de uma palavra que a gente chama de matricial. Matricial vem de matriz. E matriz é literalmente o esqueleto do solo. O esqueleto do solo é a sua fase sólida. A fase sólida é isso que a gente acabou de expressar. Areia, silt, argila, matéria orgânica estruturada. É isso. Então, o esqueleto do solo vai definir o seu volume, sua geometria, os elementos que vão definir a composição mineral, orgânica, a fração mais estável do solo é essa, porque para você quebrar um grão de areia ou quebrar uma lâmina de argila, você precisa de muita força. Então é estável, isso não quebra,
facilmente. O que muda dentro desse conceito estrutural, perdão, o que muda dentro desse contexto textural é a estrutura, é como isso se arranja em agregados maiores, menores, de um tipo ou de outro. E quem vai mudar isso é o manejo. Então, as argilas são extremamente reativas, os óxidos são extremamente reativos. Vocês poderiam ter feito uma pergunta bem legal. Se somente as argilas têm cargas negativas, quais são as cargas dos óxidos? Já que estão dentro da fase coloidal, já que são colóides também. Os óxidos têm cargas positivas. Então, são dois elementos estruturais dentro da matriz do solo muito importantes. Argilas têm cargas positivas, óxidos têm cargas negativas. Argilas têm capacidade de troca de cátions, óxidos têm CTA, capacidade de troca de ânions. E isso é muito legal dentro da fertilidade, dentro da química. Acredito que vocês tenham visto alguma coisa disso com o professor Josimar. Bem, a mineralogia do solo é uma coisa muito legal, é uma coisa muito ampla. Os geólogos têm se dedicado profundamente ao estudo da mineralogia. O que significa isso? Entender quem são, de fato, os elementos que compõem a fração mineral de um solo. Não é o nosso objetivo aqui, vocês não vão sair daqui geólogos, no sentido de entenderem a essência da mineralogia. Mas vocês precisam entender que solos diferentes têm composição mineral diferente, é simples assim. O que eu quero dizer? Um latossolo não tem a mesma composição mineral de um plintossolo. Não tem. E por quê? Porque eles são naturalmente diferentes, né? Por exemplo, mas vocês precisam aprender duas definições, duas bases, isso sim vocês precisam aprender. O que é um mineral primário e o que é um mineral secundário. Mineral primário, por exemplo, mineral primário são óxidos. Minerais primários são óxidos de quartzo. O óxido de quartzo, ou quartzo propriamente dito, é um mineral primário, porque ele é grande, ele não foi intemperizado. Ele simplesmente se decompôs da rocha, né? Então, ele é um mineral primário. Então, quando a gente pensa em mineral primário, quartzo, feldspato, micas, são minerais grandes, eles têm pouquíssima alteração. E é interessante a gente pensar em solos com minerais primários, porque os minerais primários são fontes de nutrientes. Então, se eu tenho um solo muito, muito arenoso, se eu tenho um solo com muitos feldspatos, com muitas rochas, eu estou incorrendo em cima de um solo que é novo, não passou por um processo intempério profundo. E dentro desse solo, eu também posso ter minerais primários que são originados desses minerais primários. Por exemplo, quando os feldspatos, quando as micas, os anfibólios se degradam, se quebram, se destroem ao longo do processo, do tempo, eu vou ter minerais secundários, que são os argilo mineral. Esses argilo mineral, os colóides, né, são as argilas e os óxidos de ferro. Então, por que a gente chama de secundário? Porque eles são resultados de um processo intempérico. Então, o que isso automaticamente nos permite pensar? Que quanto mais argiloso, mais intemperizado um solo, mais velho ele é. E faz sentido. Porque quem é na nossa classificação de solo assim? Os latossolos. Os latossolos são solos muito velhos, são solos muito intemperizados, são solos riquíssimos em óxido de ferro e alumínio, diversos tipos de óxido, mas predominantemente ferro e alumínio, por isso que eles têm aquela cor bonita. E esses solos, evidentemente, têm mais minerais secundários. E a forma deles, de maneira geral, é importante porque eu vou definir diferentes tipos de estrutura. Algumas definições sobre fração sólida do solo que precisa ficar na cabeça de vocês é textura. A textura é uma das características mais estáveis, como eu tenho dito desde cedo, que é literalmente teor de areia, silt e argila. É isso. Teor de areia, silt e argila define textura. Porque nós temos um outro parâmetro que confunde muito, né, que é a estrutura. Então, a proporção de areia, silt e argila define textura. Ela é extremamente importante quando a gente fala de, por exemplo, manejo. É muito certo que você já deve ter ouvido falar, um solo mais arenoso, um solo mais argiloso, um solo mais leve. Eles estão falando disso, da quantidade presente desses três indivíduos, desses três elementos, proporcional no solo. Solos mais arenosos, eles não permitem a passagem da água com mais facilidade. A água não entra rapidão e some, porque eles são mais permeáveis. Estruturalmente falando, existe mais espaços vazios em solos arenosos do que em solos argilosos. E aí isso tem uma implicação muito grande no manejo, porque eu não posso trabalhar um solo arenoso do mesmo jeito de um solo arenoso quando a gente fala de dinâmica de água.
Não dá, eles são diferentes naturalmente, né? E a gente precisa entender que textura é uma propriedade importante. Aí você pega um laudo de análise de solo, a gente finge que nem viu a textura. E geralmente está lá. Você pega um laudo de análise de solo, e o laboratório entrega para a gente, se a gente pedir, evidentemente, eu acho, o teor de areia, silt e argila. E para que serve isso? Para eu fazer a classificação textural do meu solo. Só que a maioria das pessoas nem olha, nem vê. E isso é muito ruim, porque eu continuo trabalhando num solo, pensando nele só nas características químicas. E aí eu corro o risco de compactar o solo, de perder o solo, porque eu nem olhei para a textura dele. A textura, portanto, né, é a distribuição percentual da areia silt e argila. É só isso. E aí eu vou ter diferentes tipos de classes texturais, e nós temos, né, a textura ela é importante, inclusive, para fazer classificação. O horizonte B, lá em pedologia que eu falei, quando ele é textural, significa que ele tem muito mais argila. Então ele serve, inclusive, para isso, para a gente falar sobre isso. E por que é importante também a gente falar de textura? Porque a textura vai falar sobre a expressão de cargas elétricas. Se eu falo, eu tenho um solo argiloso, ou um solo argilo-arenoso, automaticamente eu já sei que esse solo tem uma reação muito grande. Ele tem uma capacidade de tamponar fósforo, de absorver, de fixar nutrientes. Ele tem uma capacidade imensa de adsorver agrotóxicos. Só por isso. Porque ele é argilo-arenoso. E eu, automaticamente, quando eu percebo que ele é argilo-arenoso, eu tenho que pensar na dinâmica de água nele. Eu não posso manejar esse solo de qualquer forma, porque a água vai passar, eu vou perder a água. Eu não posso deixar esse solo exposto, porque a água não vai ficar ali, vai secar o solo, né? Vai matar minhas plantas. Então, a gente fala de textura para tentar entender também fenômenos de adsorção, fenômeno de retenção de água, que é uma coisa mais ou menos semelhante a isso aqui, ó. Partículas do solo atraem água. Partículas de areia não atraem água. E aí eu acabo correndo o risco de perder, porque solos arenosos, solos argilosos e solos siltosos interagem com a água de maneira diferente, mas a gente acaba ignorando a textura de uma maneira muito perigosa, né? A fração areia, vou trazer algumas informações para vocês sobre isso, né? Predomínio de quartzo, sobretudo, é o quartzo que vai definir a presença, a definição de areia. O cerrado, de maneira geral, ele é arenoso, e a gente acaba ignorando isso, independente do tipo de solo. Isso é perigoso. Plintosolo tem rochas muito grandes, tem rochas muito pequenas. Predominantemente, os lotossolos também são arenosos. Alta lixiviação, muito perigoso para trabalhar com esses solos, mas a gente ainda está preso na química. A fração silt está aqui, né, vai de 0,5 a 0,002, é pouco reativo também. O silt é uma areia que se quebrou. Só que ele tem uma característica muito interessante, que ele é extremamente sedoso. Se vocês já comeram pêssego, algum momento da vida de vocês, ele dá essa sensação de pêssego. Quando você pega um solo que tem muito teor de silt, você vai pegar nele, parece um veludo, é bem gostoso, bem interessante. Mas ele retém mais água do que solos arenosos. E também se compactam também com muita facilidade. Tem um fenômeno, eu acabei trazendo bem aqui um fenômeno bem dentro da irrigação. Essa palavra aqui, ó, é uma coisa muito interessante, que é a erosão que acontece por baixo, tá? Isso é muito interessante para barragens. Hoje está na moda as pessoas quererem fazer barragens nas suas propriedades, né, para garantir mais armazenamento de água na sua parcela. E aí, quando você tem um solo siltoso, com pelo menos um mínimo de silt, um solo argilo, siltoso, por exemplo, né, o piping é que quando você faz uma barragem, a água vai corroendo a parede da barragem porque tem muito silt. O silt ele interage com a água mais do que a areia, mas ele, como ele é mais fino, ele garante que ele permite que a água passe entre as partículas. E aí a água vai passando, diferente da argila que absorve. O que eu quero dizer? O piping ele está relacionado ao teor de silt, porque o silt ele tem pouquíssima carga, mas tem mais carga do que a argila, do que a areia. O silt, ele permite que a água passe por entre os minerais. E isso vai criando espaço vazio. E aí vai corroendo a barragem por dentro. E aí, quando desaba tudo, é porque aconteceu uma negligência do teor textural daquele solo que estava sendo construído aquela barragem. A fração argila, a gente já falou sobre ela, é extremamente reativa, tem diâmetro menor que 0,002. Estudem mais, eu convido vocês a estudarem mais sobre as argilas, é muito legal. E qual que é o fundamento da granulometria? Medir teor de areia, silt e argila.
Aqui tem um parâmetro muito legal, que dentro da determinação de granulometria, a gente utiliza uma lei, tá? Que é a lei de Stokes. A lei de Stokes, ela vai falar sobre a velocidade de queda de um diâmetro de uma partícula dentro de um fluido, no caso, uma pipeta. Então, um método padrão no mundo inteiro para fazer determinação de areia, silt e argila, tem como base a utilização da lei de Stokes, tá? Eu não vou falar, evidentemente não vou deduzi-la, mas eu trago ela aqui para vocês conhecerem, que é uma equação que diz quanto é o tempo que uma partícula demora para cair daqui até aqui, dentro de um fluido, dentro de um líquido, é isso. Então, a lei de Stokes é muito utilizada, tá? Muito importante, trago aqui para vocês terem um conhecimento, se quiserem, fiquem à vontade para perguntar, para falar um pouco mais no fórum, tá, sobre lei de Stokes. Eu tenho exemplos de cálculo de como é que a gente faz, posso ensinar sem problema nenhum, mas aqui não é o objetivo da nossa aula. Nosso objetivo é vocês entenderem sobre a importância da física do solo. As premissas da lei de Stokes, evidentemente, a partícula rígida é esférica, né, mesma densidade, o fluxo tem que ser laminar, tem que estar dentro de um fluido, no caso é um líquido, a gente utiliza provetas, é isso. Tem alguns elementos interessantes que tem limitação no método, mas é o que dá para fazer, né? É o que tem. Existem outros métodos. Aqui, só para vocês pegarem um exemplo, olha, numa coluna de 10 centímetros a 20 graus Celsius, com uma densidade de partículas de 2,65, silt de até 0,002 milímetros geralmente demora alguns minutos a horas para ser coletado, né? Tá? A argila até mais de 8 horas, dependendo do lugar. Se estiver muito frio, até 12 horas, porque a lei de Stokes vai relacionar a temperatura, o diâmetro da partícula e a densidade e a viscosidade do fluido. Então, quanto é o tempo que vai demorar para ele cair de um lugar para outro? É muito legal, tenho trabalhado bastante com lei de Stokes ao longo da minha vida. Existe outro método. O método que utiliza a lei de Stokes é conhecido como método da pipeta, tá? O método denominado é pipeta. Mas existe outro método, que a gente chama de boiocos. O boiocos utiliza um densímetro. E a gente pega o densímetro, coloca na solução, coloca o densímetro dentro, ele fica subindo e descendo. Quando ele estabiliza, a gente tem a compreensão do teor de areia, silt e argila. Para que a gente faz isso? Para jogar aqui. O objetivo da gente determinar teor de areia, silt e argila é para chegar aqui. Vocês devem observar que o nosso triângulo textural tem um monte de partes, né? Um monte de partes. Pegando um exemplo aqui, ó, um solo que foi analisado e teve como resultado, tem 20% de areia. Aqui, ó, areia, aqui embaixo, ó, areia. Então, eu vou mudar aqui, pessoal, ele não muda não, né? Tá, ele com 20%, vocês vão ver, ó, 0, 10, 30. Então, o 20 está aqui, ó. O 20% de areia está aqui. Vamos marcar bem aqui, mas vai sumir, tá? Mas a gente vai pensar que está aqui. Aí nós temos 15% de silt. O silt está aqui, ó. Silt está aqui. Silt. Silt. O 15 está lá em cima. 0, 10. O 15 deve estar aqui assim, né? Aqui assim. É um pouco menor do que 20, né? Então, por ali. E aí nós temos 65% de argila, né? A argila está aqui, ó. Argila. Aí 65 vai dar aqui, ó. 60. Aproximadamente aqui, né? Qual que é o objetivo do triângulo agora? Ligar os pontos. Eu vou tentar fazer isso por aqui, para a gente não se perder, porque aqui eu tenho um pincel que escreve. Então, o 20 estava... Cadê o 20, meu Deus? O 20 estava aqui, ó. 10, 20. O 20 está aqui. Marquei o 20 de areia. O 15 do silt vai estar aproximadamente aqui. É um pouco menos do que o 20, né? Então, o 15 vai estar aqui assim. E depois nós temos o 65 de argila. Cadê? O 65 vai dar aqui assim. 65, 70, vai dar aqui assim, né? Marca aqui, marca aqui. Então, qual é o nosso objetivo? Ligar todos. Nosso objetivo é ligar todos, então a gente sobe as retas. Vocês percebam que, para a areia, ele só permite subir, ó. Para esquerda ou para direita. Estão vendo? Então, eu vou subir aqui, ó. Vou jogar para cá. Vou jogar para cá, vou subir, vou subir, vou subir. Eu posso extravasar aqui. Aí depois, eu falei que é 15% de silt. O silt também, né? Ele só permite descer, ó. Estão vendo que o formato das linhas é assim? Então eu venho aqui e vou descer o silt, ó. Posso descer até onde eu quiser. Mas eu não vou mais longe porque eu já cruzei a linha. E aí depois ele diz que eu tenho que cruzar os 65% da argila. 65%, a gente imaginou que fosse aproximadamente aqui, vai dar aqui acima. Então a gente tem uma área, uma região onde todos eles se encontraram. Então, por definição, esse solo ele é muito
argiloso. Então, o triângulo textural, ele serve para isso. Exatamente para isso. E nós precisamos aprender a utilizá-lo com mais frequência, porque ele serve de basilar, de base, inclusive, para a gente entender de manejo. Tá? Todo mundo entendeu como é que usa o triângulo? Vocês entenderam? Sim, É facinho, né? é fácil. Aí nós temos aqui os pseudo-silts ou silts funcionais, que é quando o silt ele é menorzinho do que a argila, ele é maiorzinho do que a argila, mas ele é menor do que a areia. E aí ele vai expressar as cargas dele. Então nós temos aí, em latossolos, é muito comum a presença de pseudo-silt ou silt funcional. Eles vão criar agregados mais estáveis, porque eles são têm mais cargas do que as areias, mas eles também são frágeis, eles se dissolvem muito fácil. À medida que a água entra, já era. Então, em relação a isso, quando a gente fala de mineralogia, de silt, de entendimento de óxidos, de ferro, alumínio, manganês, etc., os óxidos vão ser sempre cargas positivas, a caulinita sempre vai ter cargas negativas, são dois elementos diferentes, de natureza diferente, mas são extremamente importantes. Os latossolos têm muito gibsita e também tem muita caulinita. O que acontece? Como a caulinita é um mineral secundário, e ela é um mineral secundário de muitíssima intemperização, a caulinita é o último estágio. Quando as argilas acabam, elas chegam na caulinita. Da caulinita para frente, só existe o próprio tetraedro de silício separado, isolado, sozinho. E isso significa o último estágio, e a gente não pode deixar que isso aconteça. É ruim ter caulinita? Não, não é ruim ter caulinita. E só é uma expressão de que o intemperismo chegou no seu processo máximo. E aí, nos latossolos, a fração caulinita ela é muito presente. O solo não tem mais para onde ir. Por isso que a gente tem que cuidar dele. Eu costumo ensinar para os meus alunos que os latossolos são uns velhinhos que precisam de cuidado. Você não maltrata os velhinhos em casa, que a gente tem, né? A gente cuida dos velhinhos. E o latossolo é um velhinho que a gente precisa cuidar. Por quê? Ele não tem mais para onde ir. Quando a caulinita se dispersa, se quebra, se fratura, quando as gibsitas se quebram, se expressam sozinhas, elas literalmente viram poeira. Por que o pôr do sol... Vou acabar com a vida de vocês. Por que o pôr do sol no Tocantins é bonito? Por que ele é vermelho do jeito que é? Aquilo é óxido de ferro e poeira de argila, que se perdeu. Então, a gente não pode deixar isso acontecer. A gente tem que cuidar, garantir que a caulinita e os óxidos de ferro, alumínio, manganês permaneçam no solo, não virem poeira. Porque o latossolo não tem mais para onde ir, né? Aqui só para falar um pouquinho da fase líquida. A fase líquida, ela não é água, H2O propriamente dito. A fase líquida é água, mais uma quantidade de coisas absurdas dissolvida. Um monte de elementos. Os nutrientes estão dissolvidos na água. Então, a solução do solo é água mais um monte de coisa. A composição química que vai estar disponível para as plantas, os elementos químicos estão dissolvidos nessa água. E a água é um elemento de estudo da física do solo, é tanto que a gente estuda retenção, armazenamento, infiltração de água. Por isso, a base das reações químicas que acontecem no solo para garantir o crescimento e desenvolvimento de plantas, por exemplo, acontece dentro da água. O fosfato, o calcário que a gente joga, o gesso que a gente joga, o adubo que a gente joga, só vai ter disponibilidade para a planta se dissolver. Porque se não tiver água no solo, nem faça adubação. Se não tiver água no solo, nem faça calagem e gessagem. Não faz sentido, né? Aí, como é que a planta vai absorver se não tem água? Como é que vai reagir para neutralizar o H+, se não tem água? Então, a solução do solo é tudo isso, né? Os íons dissolvidos, nitrato, cloreto, fosfato, sulfatos, são importantes, mas tem que estar dissolvidos. Os gases dissolvidos também são importantes para que a planta absorva oxigênio, né? E aí, o que acontece? Como é que a planta absorve? Como é que a planta absorve nutriente? Fundamentalmente, por contato, né? Literalmente, que a gente chama isso de interceptação radicular, difusão, que é o fluxo de massa, é quando tem uma quantidade imensa empurrando uns aos outros, e isso é extremamente importante ter água. Se não tiver água, isso não acontece. Então, a água, dentro da física do solo, é importante, porque só entra água no solo se tiver poro. Se não tiver poro, não tem como a água entrar. E aí os gases funcionam de forma similar, as plantas também precisam respirar, é tanto que tem um conceito dentro da física do solo que a gente chama de compactação e adensamento, porque a compactação é uma coisa e adensamento é outra coisa, mas estão relacionados à diminuição de gases. Quanto menor
o volume de gases, maior a compactação, ou maior a densidade. Então, a planta também precisa de gases para respirar. E aí acontece da mesma forma, tem que ter estrutura. Se não tiver espaço poroso, não tem como ter gases no solo. Quais são os gases, né? Oxigênio, óxido nitroso, nitrogênio, CO2, CH4, são diversos gases, vapor de água, isso também é importante, né? Quando a gente fala de estrutura do solo, quando a gente fala de textura e arranjo, lembre-se o seguinte, areia, silt e argila vão se juntar. Areia, silt e argila se juntam e são amarrados por uma coisa que a gente chama de agente cimentante. Esse agente cimentante é a matéria orgânica. Só que quando eu evoluo, né, o solo evolui bastante, e tem muito micro-organismo, muita raiz, muito fungo, esses indivíduos também ajudam o solo a ficar mais amarradinho. Quando areia, silt e argila, matéria orgânica, se juntam, eles vão formar uma coisa que a gente chama de agregado. É agregado porque a palavra agregar automaticamente remete à compreensão de que eu estou agregando coisas. Eu estou agregando areia, silt e argila. Então, quando eu falar agregado, significa um agregado de areia, silt, argila e matéria orgânica. Só que esses agregados, eles são de diferentes tipos, de diferentes tamanhos, mas eles são os elementos mais importantes para garantir toda a vida. Porque a água só entra se tiver agregado. A água não vai entrar na areia pura. Assim, a água não vai entrar numa camada de óxido impermeável, de quartzo impermeável. Não vai. A água ela não vai passar lâminas de argila impermeáveis. Não vai. A areia, o silt e a argila, eles precisam estar organizados de forma agregada, amarrada por um agente cimentante, que é a matéria orgânica, primeiramente falando, para garantir espaços entre eles. Esses espaços é que permite a passagem de água e gás. Aqui nesse slide, eu estou mostrando para vocês um conceito de macroporo, ó, um poro grande, literalmente é isso, e microporos. O que acontece? Para que serve um macroporo? Macroporo serve para garantir a passagem de água por gravidade, fazer a água infiltrar. Só isso. A água só infiltra se tiver macroporo. Se não tem macroporo, então a água não infiltra. Mas quando a água infiltra, pelo meio dos macroporos, eu tenho outros poros que têm outra função. Os microporos, eles fazem uma coisa que a gente chama de armazenamento e retenção. Ou a redistribuição, se a gente preferir falar assim. O que significa isso? Se a água passa do solo, da superfície para dentro, pela infiltração, o movimento ele é descendente, é de cima para baixo. Nessa condição, a água só passa, ela não fica. Ela só entrou no solo. Quem vai segurar a água que entrou são os microporos. Existe outra classificação, mas eu não vou me adentrar agora, mas os microporos vão segurar essa água que entrou. E aí eles têm a capacidade também de jogar água para os lados. Então eles redistribuem a água. Então a água infiltra por macroporo, mas macroporo não segura a água. A água infiltra e quem segura a água é microporo. Então eu tenho que ter, evidentemente, um arranjo estrutural por meio de agregados que me permitam ter no solo macroporos e microporos. Se eu tenho um sistema de manejo que não me deixa ter nem macroporo e nem microporo, eu vou criar camadas compactadas, como vocês estão vendo aqui. Criando camadas compactadas por meio da destruição da estrutura do solo, eu degradei o solo. Eu criei um problema ambiental grave. E aí, quando vocês encontrarem as pessoas falando assim, tem que fazer passeado para poder acabar com as leis ambientais e destruir floresta. Por causa disso. É só por causa disso. As pessoas fazem o manejo errado durante tempos e tempos, compactam camadas internas do solo, impedem a infiltração, a retenção e o armazenamento de água. Eles começam a perceber que as culturas não estão mais se desenvolvendo da forma como deviam. Está ficando mais caro para fazer o manejo. Está ficando, a subsolagem às vezes se torna inviável. Aí o que acontece? Eles querem migrar para outra área, para reproduzir um sistema de manejo que destrói a estrutura do solo por falta de conhecimento. E aí é onde eu falo, não estou dizendo que os agricultores ou os produtores, seja quem quer que seja que vocês vão pensar, fazem isso por maldade. Eles fazem isso por desconhecimento. Eles foram ensinados que o que importa ao longo da vida agronômica inteira é química. E não é. Porque se eu posso estar com o meu solo, pessoal,
riquíssimo em nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio, magnésio, enxofre, molibdênio, cheinho, pode estar lá tudinho. E nenhum deles está disponível para a planta, porque não tem água. A água não infiltra, a água não armazena, a água não fica mais no solo, porque não tem estrutura. Então, a física do solo determina a química do solo. E aí nós fomos ensinados e aprendemos, e não estou aqui para salvar o planeta, nós tampouco, mas a gente pode ajudar a tentar mudar um pouco esse viés. Quantos laboratórios de solo vocês conhecem que fazem análises, por exemplo, de estrutura de solo? Quantos laboratórios vocês conhecem que oferecem serviço para análise de compactação, de resistência do solo à penetração, de avaliação de estrutura de agregado? Nenhum. Não existe. Não existem laboratórios no Brasil que ofertem esse serviço. Porque é mais fácil, estamos acostumados a só medir química. E é por isso que os nossos solos estão se tornando degradados. Porque a gente olha para a química e esquece da física. Certo? E aqui é só para mostrar sobre estrutura. A estrutura do solo, perdão, eu não gosto desse negócio de efeito. Olha, tem um efeito aqui, não era para ter isso, não. Vou voltar, pronto. A estrutura do solo refere-se ao arranjo das partículas primárias, areia, silt e argila, em agregados do solo e do espaço poroso entre elas. Por isso, quando a gente fala de estrutura, a gente sempre tem que falar do agregado e o espaço entre eles, tá? E aí, evidentemente, quando a gente fala de estrutura, eu estou falando do tamanho e da forma desses agregados. Para que haja formação de agregados, é necessário que as partículas do solo se encontrem floculadas. É um conceito muito legal dentro da física do solo. A palavra floculada, ela quer falar de flocos, criar flocos. E criar flocos significa aproximar a areia, silt e argila, primeiramente, tá? É isso. Quando uma lâmina de argila se aproxima de uma lâmina de silt, se conecta, isso é um floco. E que todos os componentes do agregado sejam posteriormente estabilizados por um agente cimentante. Agente cimentante é matéria orgânica, tá? Sempre vai ser. Então, eu aproximei, por diferença de carga, uma argila e um silt. Eles estão próximos por diferença de carga, eles podem se soltar. Então, eu preciso que a matéria orgânica venha e amarre eles, que nem um tijolo é amarrado com cimento. Por isso que a gente utiliza essa palavra agente cimentante. Então, a estrutura do solo, ela vai pegar aqui a fase sólida, né, areia, silt e argila, mais material orgânico, e vai criar agregados. A equação é básica. Só que se eu destruo os agregados, eu volto para fração areia, silt e argila individualizados. Se eu queimo a matéria orgânica, se eu taco fogo todo ano no meu pasto, o que acontece? Eu estou individualizando isso aqui. Aí o que acontece? Eu aumento os processos erosivos, eu aumento a perda de material sólido do solo, consequentemente eu perco solo, e aí eu degrado. Então, a estrutura que salva a vida no planeta, o que garante a propriedade do solo mais importante é esse aqui. Tá? Ela é o nosso elemento de estudo. Agregados, portanto, são unidades estruturais. Vocês conseguem perceber essas bolinhas aqui? Perdão, ups. Não sei apagar esse negócio quando ele surge aqui. Enfim, mas vocês conseguem perceber diferentes bolinhas aqui de diferentes tamanhos? Vocês já brincaram com o solo e olharam para ele e viram que tem um monte de bolinha? Já viram? Essas bolinhas são os agregados. Em inglês, as pessoas chamam isso de PED. P-E-D. E no plural, P-E-D-S, PEDs. Mas para nós a gente chama de agregados, tá? Então, esses são os agregados. Esses agregados, eles são resultados, são propriedades das características de areia, silt, argila e matéria orgânica unidos. Quando vocês forem trabalhar com os produtores de vocês, tentem conversar com eles sobre isso, porque o importante não é a química em si. A química tem que andar casada com a física. Se isso aqui fosse só areia, silt e argila separados, não existia fertilidade química. A fertilidade, ela é constituída de vários outros elementos. Então, a fertilidade depende de física. E a física depende disso. A física do solo depende dessas bolinhas. A física do solo depende desses agregados. Literalmente. A vida no planeta depende desses agregados. Você já tinha ouvido falar sobre isso? Por favor, faça algum comentário. Não vou ficar falando, sou muito fã de física do solo. Acho que é algo aí que o senhor falou, que em relação aos agregados, que entra em conjunto, né, com a química, porque os elementos químicos assim vão estar ligados nessa parte. Então, acho que preservar tanto a física em si, pensar nesse mais de forma mais macro, né,
olhando tanto um quanto o outro, deixando num grau igual de importância, eu acho que é essencial, principalmente pensando em conservação química, né, de elementos, para principalmente atingir altas produtividades, falando agronomicamente, né? Acho que isso que casa entre um e outro, que no mundo agronômico, na área que a gente trabalha, que é algo que tem que ser levado de extrema importância, porque é isso que define o potencial da nossa produtividade, da nossa lavoura, que vai gerar, vamos dizer assim, o produto final, né? Uhum. Então, eu queria que ficasse como um registro da nossa aula a importância dos agregados para a vida, para a produtividade, para garantir boas lavouras, para garantir água no solo, infiltração, abastecimento de rios. É isso. A física do solo depende desses agregados, fundamentalmente. E os agregados são importantes para a fertilidade, especificamente. Então, a gente tem que olhar mais, ampliar o nosso horizonte de vista, porque a gente ficou muito tempo, né, olhando só para química, para química e para química, e fomos esquecendo, né? E aí eu não estou fazendo juízo de valor dizendo que o cara está fazendo isso porque ele é mau. Não, não é isso. Eu juro a vocês, eu conheço centenas de agrônomos na minha carreira profissional que estão pouco se ligando ou se importando para a física. Eles estão realmente trabalhando com uma escola agronômica tradicional, que é só recomendar adubo, calagem de sarja, adubo, calagem. Eu falei, velho, não faz sentido você recomendar adubo para o produtor se esse adubo não vai estar disponível para ele. Ele vai jogar o dinheiro dele fora, ele vai jogar o tempo de trabalho, a hora máquina fora. Vai ter prejuízo na safra, porque não tem estrutura nenhuma o solo mais. Não infiltra a água não passa, não tem tempo que está compactado, né? A física do solo ela foi sendo ignorada, mas graças a Deus, né? Graças ao que está acontecendo no mundo, um novo olhar está mudando isso. E aí as pessoas estão se preocupando, evidentemente. É tanto que temos escolas hoje de física do solo muito boas, tá? Eu estudei na Universidade Federal de Pelotas, a Universidade Federal fica no Rio Grande do Sul. Eu conheci pessoas dentro da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, dentro da FUG, da Unipampa, aqui em Brasília, na USP, que tem uma galera imensa se dedicando mais à física do solo, e muitos artigos começaram a ser mais produzidos, inclusive a compactação entrou como uma área de estudo fantástica por causa dessas observações. A erosão hoje, ela entra como um elemento de estudo fantástico dentro do manejo de conservação de solo e água por causa disso. Só vai ter erosão se a gente destrói agregado. Claro, existe estabilidade de agregado? Existe. Mas quanto mais agregados eu tiver no solo, melhor. É simples assim. Bem, como é que acontece a floculação? Eu falei que é só aproximação, né? Eu tenho aqui uma partícula que é atraída por outra, e aí eles se juntam, formam um microagregado, um floco. Isso é floculação. Aí eu dependo que essa floculação seja estabilizada por um agente cimentante. O agente cimentante, de maneira geral, é a matéria orgânica. Matéria orgânica. Mas vocês podem pensar também que as hifas de fungos amarram as partículas minerais. A gente conhece isso como compostos fúngicos, glomalina. Tranquilo. Óxidos de ferro também tem. Eu falei lá no começo que óxido tem carga positiva. Eu falei também que a argila tem carga negativa. Então, se eu tenho uma argila, um óxido e uma argila juntos, então eu também tenho um ambiente floculado. Eu tenho um ambiente de floculação. E é por isso que o pessoal fala que a estrutura dos solos do Cerrado é extremamente forte, porque os flocos são criados especificamente de óxido de ferro com argila. É mais ou menos por isso. Então, um exemplo seria isso aqui, ó. Isso aqui são hifas fúngicas, tá? Ó, aqui nesse desenho, são hifas fúngicas amarrando diferentes componentes minerais. Ó. Aqui talvez seja uma areia, aqui talvez seja um silt, né? Mas é um monte de hifa, vejam, amarrando. Isso a gente chama isso de agente cimentante. O objetivo da criação de agregados é criar um ambiente para vida. Ó, nós temos diferentes micro-organismos aqui liberando exudados, bactérias, criando estrutura. O objetivo é esse. Nós, como profissionais da agronomia, nosso objetivo é criar estrutura no solo para que ele seja produtivo. Aqui nós temos diferentes tipos de microagregados, tá? Micrografia, ó. Vejam o seguinte, na figura A, aqui, ó, cadê o A? O solo sob mata nativa. Vejam como a estrutura é aleatória, mais porosa. Aqui é um solo que tem muito poro. Ó. Esses poros são extremamente importantes para entrada de água. A água entra num solo sob mata nativa com facilidade por causa disso. Aqui no B, ó, o B que é desse lado aqui, ó, a ampliação da foto A.
Então, cadê? Gente, esse negócio some da minha vista. Esse quadrado que vocês estão vendo aqui, ó, esse quadradinho, ele foi ampliado. Aí vocês conseguem perceber a microestrutura maior ainda, ó. Olha só, mais poro. Aqui são lâminas, né, de argila e silt e areia unidos por diferentes agentes cimentantes, criando espaços vazios, espaços porosos, né? Aqui no C, nós temos o solo sob sequeiro, ó, mostrando aspecto coeso, ou seja, esse solo ele foi manejado tanto errado, tanto e tantas vezes, que a estrutura dele se alinhou. Ele começou a criar, virar uma parede, vamos dizer assim, uma camada de compactação. E aí, dando um zoom nessa área aqui, a gente consegue perceber que é uma massa consolidada, ó, não tem poros. E veja que eu estou falando da mesma ampliação, ó, 5 micrômetros. E isso para mostrar para vocês que a importância do manejo. Quem afeta a estrutura do solo, quem acaba com a estrutura do solo, é manejo. E a gente precisa pensar em manejos que sejam promotores de estrutura, não destruidores. A estrutura do solo acontece dessa forma, vocês vão vendo aqui, ó. Eu tenho um microagregado, a raiz, hifas fúngicas, juntando material sólido, e vão dando zoom, aí até chegar nessa porçãozinha aqui, ó, argilas, silt e espaços porosos, onde vão ter água entrando. A gente tem definição, tá? Macroagregados, maior do que 2.000 micrômetros, microagregados de diferentes classes, mas a gente separa entre macro e microagregados. Microagregados têm diâmetro menor do que 0,25 milímetros, aqui está uma ilustração de como é que eles se formam. Macroagregados são maiores do que 0,25 milímetros, eles já são grandes, é composto de um monte de outras coisas. E aí, isso aqui é uma foto de um solo bem estruturado. Eu gostaria de encerrar a nossa aula, porque nós já passamos do tempo, a princípio, mas eu deixo aqui todos a explicação da estruturação. Quem é o modelo, tipos de agregados, ó, aqui granular, subangular, colunar, laminar e prismático. Qual que é a importância de cada uma, tipo de solo de agregado laminar, estrutura em bloco, prismática. No caso dos nossos latossolos aí, são ricos em caulinita, gibsita, que são óxidos de alumínio. Como é que a gente faz a descrição do campo? E aí a gente acaba tendo um parâmetro muito importante, que é a densidade. A densidade, ela só aumenta porque os agregados diminuem. Solos compactados são compactados porque não tem mais estrutura, ou a estrutura está se perdendo. É tanto que nós temos um valor de referência para determinado tipo de solo, evidentemente, mas eu criei uma faixa de 1,4 até 1,6, as plantas não crescem mais, tá? Então, quando a densidade está nessa faixa, a gente está com solo compactado, a água não infiltra, não tem poro, não tem crescimento radicular, o nutriente não é disponível para a planta vai morrer. Afeta toda a hidrologia, a dinâmica de água não acontece, a aeração, que é a oxigenação também do solo, fica comprometido, a temperatura muda também, evidentemente, o solo fica mais volátil, as variações térmicas, e aí a gente fala sobre o mito da fertilidade química, né? Fertilizantes e variedades de alto rendimento não são suficientes. Sozinhos não garantem produtividade. Se as condições físicas do solo não estiverem degradadas, pode esquecer, né? A qualidade física é o pilar para adubação, para irrigação, para a saúde do solo e para a nossa, tá? Tanto que quando a gente fala de qualidade física, a gente fala de saúde de pessoas. Solos produtivos, solos férteis, solos saudáveis, criam pessoas, sociedades saudáveis. O solo do cerrado tem um papel extremamente estratégico, porque o solo é predominantemente latossólico, plintossólico ou neossólico. Solos jovens. Mas, como regra, eles são ácidos, de baixa saturação por base, a gente já falou sobre isso, e aí a gente acaba afetando a estrutura deles. Ou seja, naturalmente ele é ruim, pobre, né, em algumas características químicas, mas ele pode ser melhorado, porque a gente faz essa aplicação de calagem, gessagem, adubação. Só que a gente tem que cuidar da estrutura para isso ser efetivo. Então, o manejo adequado, ele vai evitar a compactação, mas o contrário é verdadeiro. O tráfego de máquinas, o pisoteio excessivo, a avaliação errada da qualidade física do solo é um problema grave e a gente não está olhando para isso. A erosão está acontecendo, a gente não está vendo isso, né? O plantio direto, eu sou muito fã desse sistema de manejo, e eu defino ele como sistema conservacionista porque ele vai salvar a gente, vai salvar a mudança climática global. Todos os nossos agricultores deviam trabalhar com o sistema plantio direto porque ele aumenta a estruturação.
Como resumo, o sistema plantio direto aumenta a estrutura do solo. Ponto, acabou. Se ele aumenta a estrutura do solo, consequentemente, né, ele vai melhorar a infiltração, armazenamento, vida no solo, fertilidade. Então, síntese da nossa aula é, né, o solo é um sistema trifásico dinâmico, tem uma fase sólida e gasosa. A textura está relacionada ao teor de areia, silt e argila. A estrutura se relaciona a como isso se arranja. A área superficial específica, a expressão da carga negativa e a expressão da carga positiva está relacionada à mineralogia. Falamos sobre a textura em relação à lei de Stokes, né? E falei um pouco agora sobre solos do Cerrado, que são solos tropicais. Tem mineralogia rica em caulinita e gibsita, e a gente precisa pensar nesses solos em manejos sustentáveis. E aí, qualquer coisa que vocês quiserem falar, comentar, perguntar, contribuir, eu peço que vocês façam lá no nosso fórum, para a gente, inclusive, aumentar a dinâmica de interação, né? Faço esse convite. A composição química do solo, o comportamento dele é extremamente sensível. Solos tropicais são ricos em argilas 21:1, tá? Falei que a fertilidade dos nossos solos é predominante baseada na presença de material orgânico. A adsorção acontece em função da superfície desses minerais. E o intemperismo é a liberação deles. Os micro-organismos têm um papel muito importante. E como fechamento eu digo, sem qualidade física do solo adequada, não existe produção e nem vida. Então, eu agradeço demais a presença de vocês. Vão lá no nosso fórum, vão lá fazer as nossas aulinhas, porque já está lá. Muito obrigado e boa noite. Obrigado, Débora. Eu vou cancelar a gravação aqui para gravar.